Santa Catarina, hein? Como é que está o desenrolar da carruagem com os intervencionistas por aí? O grupo vai aumentando pouco a pouco porque a gente vai se achando, né? E vai se juntando. É porque é meio complicado e todos esses anos de lavagem cerebral dizendo que os militares são os maus da história. Então, até você fazer o pessoal enxergar a verdade por detrás, é tanta coisa. Outro dia eu fiz um material de divulgação, um vídeo, um documentário chamado Dossiê Brasil, sobre toda a situação do país, desde quando o PT começou, as coisas que o PT foram contra, né? Que para nós foram boas, como o Plano Real, isso e tal. Deu 2 horas de vídeo deu, de dossiê. Nossa, Incluindo o último caso da PLN 36, do Senado, que ainda é um mistério, porque amanhã eles vão votar, né? Terminar a votação. E então, primeiro, a gente tem que desmistificar isso, né? O problema é que foram muitos anos, eu não entendo por quê, foi deixado fazer isso. O pessoal pensa que os militares são os lobos da história, e na verdade é o contrário, né? E na história, já houveram 4 intervenções, a primeira foi em 1935, para evitar o comunismo no Brasil, né? E eu, como professora, sempre tive, tive problemas aqui em Santa Catarina com professores da esquerda, né? Que queriam contar a história do jeito deles, né? Mas é isso. A gente agora, a gente sai da internet, a gente tem um grupo aqui muito legal. Aqui em Joinville nós somos 8 pessoas. A gente faz panfletos explicativos com tudo o que está acontecendo no país, né? E para eles conscientizarem, porque o pessoal da internet é limitado. Muita gente não. E tem muita gente que entra no Facebook e não tem amigos ligados a isso. Então, é difícil chegar a informação neles através do Facebook, né? Porque isso funciona como uma corrente, né? E então, por isso. Oi? Vocês me ouvem bem? agora Sim, sim, chegou o Durval. Eu pegou. gostaria, Durval, daqui a pouco nós estamos aguardando também o Mário Henrique de Oliveira entrar, mais um pouquinho, e aí depois a gente faz as apresentações para que quem estiver assistindo a gente possa conhecer cada um, tá? No momento nós estamos com 32 pessoas aqui assistindo. Eu peço para você que está assistindo para compartilhar e chamar mais gente para entrar. É difícil chegar a informação deles através do Facebook, né? Porque isso funciona como o Mário Henrique entrou. Mário, seja bem-vindo. Eu queria pedir para você, Mário, se você tiver com o Facebook e o YouTube ligado, deixa só um ligado, tá? Para não dar atraso de voz. Também o Mário Henrique de Oliveira entrar, mais um pouquinho, e aí depois a gente faz as apresentações para que quem estiver assistindo a gente possa conhecer cada um, tá? No momento nós estamos com 30 pessoas aqui assistindo. Eu peço para vocês compartilhar e chamar mais gente para entrar. Mário, seja bem-vindo. Eu queria pedir para você, Mário, se você estiver com o Facebook e o YouTube, deixa só um ligado, tá? Para dar claro de novo. Eu acho que agora acalmou. Bom, o Mário está no ar. Mário, boa tarde para você. Está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo sim, acho que vocês não estão me vendo. Sim, a sua voz chega um pouco baixo aqui. Tá, eu vou só regular aqui. Vamos lá. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, eu acho que a doutora vai participar também, não? Mário? Oi? A doutora vai participar também? Mas acho que não foi o Durval. Não, é o Durval, né? Que tinha falado da doutora Nádia. Acho que é isso. A Nádia eu creio que ela esteja na rua.
Entendi. Não vai dar tempo. Então acho que nós podemos começar. Eu queria pedir para que o senhor, Durval, fizesse a sua apresentação, apresentasse para o pessoal quem o senhor é, que a maioria das pessoas que devem estar assistindo o nosso Hangout são pessoas que estão com dúvidas em relação à intervenção. Então, muita gente talvez não conheça o senhor ainda. Então, vamos começar. Meu nome é Durval. Eu fui oficial de engenharia do Exército durante quase 20 anos, servi em todo o Brasil, 2 vezes no exterior. Saí do Exército, fui reformado, por causa de uma cirurgia que eu fiz. Logo depois, trabalhei uma grande transportadora, fui diretor de construtora, fui diretor de logística de uma empresa em Minas Gerais, fui diretor de construtora de Belém, trabalhei nessa outra transportadora em Manaus. Sou consultor de algumas empresas na área de inteligência empresarial. Certo. E você, Mário Henrique, por gentileza? Bem, para quem não conhece, meu nome é Mário Henrique de Oliveira e gostaria de dar um salve para o pessoal que está participando, Durval, Tiana, Claudinha, muito obrigado pelo convite. E dizer que a gente teve uma estrutura trabalhista de muito tempo. Você me conhece, Cláudia? Sou músico. O seu som está um pouco baixo, se você puder falar mais alto. Vou colocar o fone. O mais próximo do monitor do microfone. Tá. Então, eu sou músico há 44 anos, né? Sempre trabalhei em cima de alguns setores, por exemplo, como no caso até mesmo dos sindicatos, mas sempre fui, como eu poderia dizer, muito claro com relação à minha posição em relação ao regime, ao sistema que nós vivemos. Tá? Então, nesse aspecto, eu digo a você o seguinte: como você me conhece, sempre lutei muito por uma condição do músico, para a melhor condição do músico. Nós temos um problema dentro da própria classe, como não no setor musical, como em outros setores liberais, onde você tem trabalhador liberal e empresário na mesma condição sindical. Tá? Então isso daí é que faz com que as coisas fiquem meio que confusas, mas ao mesmo tempo dá muito mais liberdade para você discutir as situações do trabalhador ou do empresariado. Então a gente tem uma condição melhor até de discussão. Certo. E você é a favor da intervenção? Com certeza, totalmente. Mesmo porque o que pouca gente sabe, por exemplo, que a gente tem visto acontecer no Brasil, por exemplo, é a própria condição como é que eu poderia dizer? O que é dito a respeito do regime militar, da condição, do sistema, do regime militar, do que ocorreu, é completamente distorcido, na verdade. Então eu gostaria que, inclusive, até que o próprio Durval explicasse melhor, que ele tenha melhores condições para explicar nesse sentido o que ocorreu na época do regime militar. Isso seria para deixar as pessoas muito mais esclarecidas a respeito do que é e do que foi o regime militar. E depois a gente entra nos detalhes da situação. Certo. E eu vou pedir para a Tatiana também se apresentar. Bom, eu sou Tatiana, sou aqui do Sul, né, Joinville, Santa Catarina. Eu sou professora, também fui fotojornalista no exterior. Fiquei 14 anos fora. Fiz magistério, pedagogia e sociologia. Sempre fui uma pessoa muito, desde adolescente, interessada na política e também preocupada, não, com tudo o que acontece no país, porque também, como na área de professora, sempre trabalhei em setores de educação especial ou projetos com menino de rua, sempre visando o lado social, não? E sempre fui uma pessoa que, quando dentro da educação, o meu objetivo sempre foi fazer os meus alunos pensarem, que é para isso que a gente está. E é o que não acontece hoje na educação, e
para mim é muito preocupante, porque a ideologia que estão implantando dentro das escolas, a ideologia marxista, gramscista, é muito perigosa. E eu vejo que os adolescentes, os jovens agora, principalmente na área de humanas, nas universidades, a tendência deles para o socialismo, a inclinação deles é muito forte. Mas só que eles não têm nem noção realmente do que acontece. E uma coisa interessante é que a maioria dos nossos professores de história, eles são de esquerda, são de ideologia socialista. Normalmente o pessoal da área de sociologia, não entendo por que também, tendem a se inclinar para a esquerda. E eu sempre fui uma pessoa que sempre amante da liberdade, da democracia. E que todos merecem ser respeitados, não as leis. O que a gente está vendo hoje aqui, que acontece no nosso país, infelizmente, é muito triste, porque vemos a nossa Constituição sendo rasgada, pisoteada, tem muita coisa errada, e as pessoas ainda não estão acordando para isso. Né? E quanto à intervenção militar, eu sou a favor, sim. A minha mãe, ela passou pela intervenção militar, e ela me contou como foi, meu tio me contou, e meu avô. Então, eu sei de pessoas que tiveram dentro do movimento da intervenção, da época, da boca deles. E eles também são apoiadores da intervenção militar. E nós vimos também que, ultimamente, tem ocorrido em outros países, não? Ocorreu no Egito, ocorreu na Tailândia, e todos estão bem. E parece que agora também tem algum, não lembro agora o país que me falaram, que parece que também está a ponto de pedir uma intervenção. Começa com uma intervenção civil e atrás vem o exército, né? É o povo que, na verdade, pede para que haja intervenção. Então não tem como caracterizar golpe, é a voz do povo, e nós sabemos no primeiro artigo da Constituição, né, todo poder emana do povo. A Dilma é a chefe das Forças Armadas, mas nós somos a chefe da Dilma. E o pessoal não tem consciência disso. Eu queria perguntar para o Durval, que tem o maior conhecimento sobre o assunto. Primeiro, gostaria que o senhor explicasse para as pessoas, rapidamente, qual seria a diferença da intervenção constitucional militar e de um golpe militar, que isso que eu acho que, pelo que eu converso com as pessoas que são contra a intervenção, é o primeiro argumento que eles utilizam. Veja bem, o próprio nome já fala isso, né? O golpe é uma ação por intermédio da força, mas é para atender exclusivamente apenas uma classe ou apenas para um grupo. Tá? Isso poderia ser utilizado tanto pelo MST como pelo MTST. Todos eles podem fazer golpe, como FARC, como as Forças Armadas podem fazer um golpe também. Isso se elas tomarem o poder somente para elas. Por exemplo, no Brasil nunca teve golpe, né? Se tivesse golpe, todos os governadores, todos os prefeitos, todos os vereadores, toda a administração pública seria feita somente por militar. Né? Então, nós não temos historicamente aqui um golpe, nós temos contra-revolução. O golpe ele é bem específico para isso. E a intervenção é uma atitude por si só democrática. O povo vai às ruas, como foi tá na Tailândia, tem um vídeo aí que eu botei hoje, que está na RTP de Portugal, salvo engano, mostrando que o povo estava descontente com a sua primeira-ministra e fez a mesma coisa que a Dilma fez, que foi expatriar dinheiro sem permissão do Congresso, que é um roubo, né? Com isso, ela estava armando milícias para invadir o país, depois para ela se manter no poder. Então, o povo não rejeitou isso e começou a praticar desobediência pública, ou seja, ninguém mais trabalhava para não gerar impostos
para ela não ficar mandando dinheiro para o exterior. Primeiro, a primeira-ministra mandou a polícia às ruas para conter, né, no caso, o povo. O governo também, como era corrupto, mandou black bloc, né, como aqui também, né, para causar tumulto e tudo mais, só que a polícia foi prendendo black bloc, e o povo continuou na rua sem trabalhar. Então, nós não vamos sair daqui até você ser preso. Aí o governo mandou as Forças Armadas foi para o lado do povo, como o povo não estava fazendo nada, disse aí, o que nós fazemos agora? O povo disse, só prende todo mundo, porque quem manda no país somos nós. E prenderam todo mundo. E é assim que funciona uma intervenção. O adjetivo militar é que as Forças Armadas é o povo em armas aqui no Brasil. E isso pode acontecer na Suíça, ou como aconteceu na Islândia também. E isso se faz só com o povo, porque o povo lá já é a própria Força Armada. Para você ter ideia, todo cidadão suíço ele é obrigado a ter um fuzil dentro de casa. A munição, a dotação mínima são 25 cartuchos, é dada pelo governo. Então, se arma, abrindo parênteses aqui que eu disse até para todo mundo, se arma fosse sinal de violência, ninguém mais iria comer filho suíço. E na Suíça, todo cidadão tem a sua arma. Entendeu? Não sei se eu consegui passar bem a diferença entre intervenção e golpe. Certo. Golpe é algo ditatorial. A intervenção, ela é democrática. Certo. E qual seria... Por que o senhor acha que demora tanto para o Exército interagir, sendo que já está tão claro que o Senado está praticamente vendido e que existe toda esse monte de irregularidades dentro do governo? Essa pergunta é muito boa. Isso chama-se desinformação. Desinformação. Tá? Em que sentido? Existem muitas pessoas na internet e estão cobrando isso. Por que o Exército não faz nada? Por que o Exército não sei o quê? Por que as Forças Armadas não fazem alguma coisa? Isso é desinformação. Isso, logicamente, deve ter pessoas muito bem treinadas ali, do PSDB, do PT, que são partidos de esquerda, que estão governando o país, utilizando a técnica das tesouras, que é um brigando com o outro, mas nada mais do que eles querem alternância no poder. Eu quero que vocês entendam o seguinte, vou dar um exemplo prático aqui. As Forças Armadas estão lá quietinhas, sem fazer nada. Porque a Constituição, no artigo 142, diz quem são as pessoas, ou então as instituições que podem acionar as Forças Armadas. Se as Forças Armadas tomarem a iniciativa, isso pode ser um golpe, ou então caracterizado como um golpe internacionalmente. E o povo, por as ruas, pedir pelas Forças Armadas, isso é intervenção. Agora, deixa eu colocar um item aqui para que todo mundo ouça e preste bastante atenção. Nos outros países do mundo, onde teve comunismo, totalitarismo sanguinário, como que eles fazem? Primeiro, eles desinformam a população, depois, compram os parlamentares, ou seja, o governo não precisa comprar no Brasil 200 milhões de pessoas, ele precisa comprar 500 parlamentares, certo? E esses parlamentares que já estão comprados modificarem as leis a ponto de colocar as Forças Armadas como missão principal proteger o presidente, aí, se as Forças Armadas forem às ruas, bater na população, por incrível que pareça, isso é legal, porque as Forças Armadas, constitucionalista, legalista, faz tudo o que está escrito. Então, não esperem que as Forças Armadas saiam para as ruas hoje, com as leis que nós temos hoje, a não ser que é algo de muito grave.
aconteça, e isso tem parte da população. Ou então, invasão de fronteiras, que isso está previsto na Constituição. Fora isso, ela não vai sair. Mas se as leis mudarem, como toda lei muda, sem que o povo queira, e passar as Forças Armadas como missão principal defender o presidente, aí o presidente perdeu. Ou a polícia, criar uma polícia especial para fazer isso. O povo perdeu, não tem mais muito o que fazer. Quando eu fui para a Alemanha, para fazer especialização lá, eu quis muito entender o exército alemão, o que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial. Aí, primeira coisa que eu fiquei surpresa, o exército alemão não era nazista. Como? Alemanha não, nazismo é um partido. Uma das primeiras medidas que Hitler tomou foi alterar a Constituição e fazer com que as Forças Armadas, ao invés de defender a pátria, como era igual à nossa Constituição, passou a ter obediência irrestrita ao Führer, que era o próprio Hitler. Então, com isso, a missão das Forças Armadas era cumprir o que o presidente falava. Completamente diferente, mas na mesma linha, aconteceu na Venezuela. Então, lá, as forças policiais, as forças armadas, que são legalistas, constitucionalistas, tudo que está escrito, foram modificadas as leis por representantes do povo que não compraram, exatamente como aqui. E lá, eles legalmente, eles cumprem o que o presidente manda. Não que a pátria quer, o Congresso quer, não o que o presidente manda. Não sei se eu fui bem claro. Então, nós estamos sofrendo um risco que vocês não fazem ideia. Eles estão também se aproveitando de uma coisa que é cultural do brasileiro, que eu espero que vocês entendam também, que é o mês de dezembro e o mês de janeiro. Férias, Natal, Carnaval, Ano Novo. Então, todos esses fatores é fundamental para que o brasileiro esqueça de tudo. Então, é verdade. Crítico de risco, onde, por si só, o povo brasileiro vive um genocídio sem igual, que são esses 58 mil assassinatos por ano, 20 mil estupros por ano, sendo que o jornal Globo disse que não são 20 mil estupros, foram registrados 20 mil estupros no ano, mas o jornal Globo disse que são mais de 100 mil estupros por ano. Para vocês terem ideia, na Guerra dos Balcãs, foram 20 mil estupros em 5 anos. 5 anos. Se eles praticassem 20 mil estupros num ano, como foi aqui no Brasil, eles não teriam tempo nem para fazer guerra. Não sei se vocês assim estão me entendendo. 58 mil assassinatos por a quantidade de soldados americanos que morreram na Guerra do Vietnã em 7 anos. Em 7 anos. Essa guerra da Síria, onde se fuzila gente todo dia, mostrado, está na internet, mata 20 mil por ano. Nós somos 3 vezes pior que eles. Então, tudo isso, por si só, era para o povo ter noção que nós estamos sendo enganados. Nós estamos sendo enganados. Desde FHC, quando se expatriava dinheiro público e ninguém fazia nada, desde o Lula com empréstimo para ditaduras e tudo mais, para vocês terem ideia. O que é um empréstimo? Um empréstimo entre os dois países. No caso do Brasil, eu sou presidente, a Tatiana é a outra presidente. Então, eu assino com a Tatiana uma intenção de empréstimo. Tá? Esse contrato, eu, presidente do Brasil, mando para a Câmara de Deputados. Se a Câmara aprovar, ela manda para o Senado. Se o Senado aprovar, volta para o presidente
que sanciona. Sancionado manda para o banco, o nosso banco assina com outro banco e faz empréstimo. Isso é empréstimo legal, você manda dinheiro e pode cobrar. Quando Lula e Dilma fizeram isso ilegalmente, é um furto mesmo. E o Congresso Nacional não fez nada, e o Judiciário não fez nada, e o Executivo, que o representante, presidente, também não fez nada, todos os três estão comprados. Isso é um crime. Todos os três estão comprados. Então, o artigo 2 da Constituição Federal, que diz que tem que manter a independência dos três poderes, ele não existe. Então, o povo brasileiro tem que ter noção do seguinte: o Brasil está falido. Poucas pessoas, somente esse grupinho que está em Brasília, e no total, juntando os congressistas e outros bandidos, não dá 2.000 pessoas. Essas 2.000 pessoas que representam 0,00009 da população brasileira vão decidir todo o futuro do nosso país e dos nossos filhos. Não sei se eu fui claro. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso. Nós temos pouco tempo, porque daqui a pouco o que acontecer vai ser legal. Eu acho que caiu o sistema da Cláudia, hein? Acho que caiu. Mas o caso aí, o João e o Marconi se apresentem, por favor. Entrem e se apresentem. Meu nome é João Martins de Piedade. Olá, Marconi, tudo bem? Opa, aí. Tudo bom? Estão me ouvindo ou não? Sim. Estão conseguindo ouvir? Ok. Então, eu sou Marconi, tá? Fui terceiro sargento de cavalaria mecanizada, isso já há um bom tempo, e hoje empresário, atuando aí no Brasil, tá? E a gente acabou criando um grupo, se envolvendo aí com essa situação aí do PT no poder, tá? E acabei me envolvendo. Eu não sou uma pessoa de estar me envolvendo em situações políticas, nunca tive essa tendência, tá? Mas como a situação agora, ela se tornou uma situação à parte, já não é uma situação política no Brasil que nós vivemos hoje. Eu encaro isso como uma situação de guerra, tá? Que a gente já está vivendo, e assim, concordando com o que o nosso amigo Durval já explicou aí, né? A gente está numa situação de urgência, tá? Cada vez mais o PT vai estar se consolidando com esse plano que eles têm aí de dominação. Isso aí é um plano de guerra, tá? Então, o pessoal que ainda pensa que estamos lidando simplesmente com a situação política ou de reivindicações políticas, está errado, está enganado. Então, o Durval, como um militar também, com esse conhecimento na área, assim como eu, a gente acabou priorizando e tendo que se envolver nesse momento aí para tentar esclarecer a população. Bom, eu queria chamar a atenção por um detalhe, tá? Eu acabei criando um grupo na internet, no Facebook, que é os Brasileiros da República. Tá? Qual é a intenção desse grupo? A intenção principal é o esclarecimento da população. Tá? Como o Durval falou, uma das coisas mais importantes aí que a gente precisa fazer urgentemente é preparar o terreno para uma possível intervenção. Tá? Nós sabemos disso. Nós aqui do grupo, o pessoal já está instruído, já pesquisou na internet, as informações que vêm para nós, elas realmente vêm da internet. Tá? Então, a gente já tem a instrução. Só que a maior parte do povo, da população, não tem acesso a essas informações e não está nem ligando para isso, não sabem da gravidade da situação. Então, o que a gente tem que fazer e focar nesse primeiro momento é nessa instrução do maior número de pessoas possíveis. Por isso a gente criou esse grupo na internet, com essa finalidade, de tentar, através da internet, passar adiante essa informação,
esclarecer o máximo de pessoas possíveis, para que aí sim a gente possa vir a validar essa intervenção militar. Porque, como o Durval mesmo falou, as Forças Armadas elas vão precisar desse apoio maciço da população a favor deles. Não adianta, uma preocupação minha, que eu estou vendo nas últimas manifestações, na realidade, claro que existe uma intenção do PT infiltrado também nisso aí, para deixar à parte as manifestações dos intervencionistas. Tá? Hoje eu sou favorável à intervenção, mas esse foco, esse ponto importante a ser batido é que nós temos que integrar todos, o máximo possível, dos manifestantes, sem tentar dividir isso aí, tá? A gente não pode estar criando animosidades entre os manifestantes, tem que procurar a união, também é o objetivo do nosso grupo, Brasileiros da República, lá no Facebook, e a gente está procurando que todos entrem nesse grupo, debatam, tá? Então o foco é a união de todos os manifestantes e a divulgação para que atinja o máximo de pessoas possíveis. E com a união nas manifestações, a gente vai conseguir atingir isso aí. A gente não pode ter um comportamento exclusivo ou aquém as outros manifestantes, tá? Eu sou a favor de aceitar participações de artistas, ou até mesmo, como a maior parte dos intervencionistas até não é favorável, mas eu, por uma condição estratégica até, eu sou favorável à participação dos políticos, porque eles estão aí da oposição para nos representar, eles ganham para isso, tá? Eles têm estrutura para que possam desenvolver um trabalho de defesa dos cidadãos. Então, a participação deles não deve ser ressachada nas manifestações, ela deve ser aceita, até por essa condição estratégica mesmo, como eu estou falando, para que o máximo de pessoas venha a tomar ciência do assunto. Aí, possivelmente, talvez, a mídia venha a participar, venha a mostrar o que está acontecendo também. E a gente, de uma certa forma, venha a usar essa participação deles, ou dos artistas que têm uma influência na massa, tá? E aí sim aproveitar essa condição da divulgação e da conscientização de todas as pessoas no Brasil para que essa massa de manifestações aumente cada vez mais. Isso pode ser conseguido em 1, 2 manifestações, não há necessidade de se esperar um tempo muito elevado para isso, tá? Desde que a integração ocorra e que se aceite de uma forma consciente e que isso é necessário nesse momento. Então, a gente está trabalhando muito a favor dessa integração. Independente de ponto de vista de um ou de outro, a gente tem que buscar as massas, tá? E esse foco ele tem que ser mantido, tá? Eu acredito nisso, nesse caminho agora, emergencialmente, para que a gente atinja. Foi visto agora na última manifestação um isolamento dos intervencionistas em relação aos políticos, aos artistas, né? Então, eu acredito que isso não deva de ocorrer, embora a gente tenha que esclarecer da necessidade, né, da intervenção, tá? A intervenção ela é um caminho. Eu acho que ela vai acabar ocorrendo e todo mundo, depois de consciente, vai acabar pedindo por ela, mas a gente tem que saber muito o momento de fazer esse grito, porque ainda está muito incutido na população esse medo do golpe militar, os militares são golpistas, ou alguma coisa nesse sentido. Então, como o nosso grupo de intervenção ele é pequeno, vai ter essa conotação, e quando a gente chega nas manifestações impondo muito essa questão da intervenção, acaba assustando o pessoal. Tá? Então, gostaria que o pessoal considerasse, falasse aí sobre isso aí também. Tá? Ok. Durval, por favor, eu gostaria que você falasse, mas gostaria de dizer o seguinte também. Eu, particularmente, só uma opinião, vou ser muito claro e objetivo nessa condição seguinte. Hoje nós temos um problema sério no Brasil em relação a políticos. Então, eu acho o seguinte, qualquer movimento que se faça, independente, antes de uma intervenção, porque o que é o seguinte, qual o político que quer intervenção? Nenhum quer intervenção.
Então é o seguinte, vai ser muito triste, muito ruim, quando acontecer isso, pelo fato seguinte, até mesmo esse último manifesto que houve, por exemplo, na Paulista, onde os políticos, entenda bem, chegaram ao ponto e ao cúmulo, esse mesmo pessoal que você está dizendo, artistas, de dizerem que não existe nada ainda provado para se pedir qualquer coisa que seja contra a presidente. Isso aí é uma loucura. Então, quer dizer, nós temos um problema sério. Essa situação de dizer que nós teremos a participação de políticos, ou mesmo artistas, pedindo por impeachment para quem? Ora, meu Deus, ou anulação de eleição, para quem? Então, entenda bem, a quem vai beneficiar a isso? Então, eu acredito o seguinte, nós temos um problema muito sério com relação a isso. Essa situação de dizer que políticos se envolvendo vai aumentar o amor popular, eu acho que é errado, eu acho que não é o caminho. Ao contrário, eu acho que nós vamos ter problemas mais sérios ainda, porque vão desvirtuar, na verdade, o objetivo que nós estamos buscando. Então, acho que aí a população já entendeu isso também. Tanto que tem muito tempo, nós estamos há muito tempo nessa caminhada, e agora que o pessoal começou realmente a entender o sentido e o significado. E eu acredito que na próxima vai ser melhor ainda. Por favor, João, é que nós entramos e cortamos a situação, o João está esperando aí também para se posicionar. Por favor. Não, fica à vontade, fica à vontade. Não, pode continuar. Então, olha só, sobre isso aí para que o Marconi falou, justamente uma desinformação, né? Porque eu estive lá na Paulista, os intervencionistas nunca segregam ninguém. Nós que fomos segregados para eles mostrarem para todo mundo que nós estávamos segregando eles. Não, em todos os vídeos deles eu falo, o pessoal do MST vai lá, pega o dinheirinho que eles ganham, você que é do outro partido de esquerda sabe que depois não vai ganhar nada com isso, que o país vai acabar, venha para a gente também. E eles colocaram carro de som com pessoas com necessidades especiais e tudo mais para separar, para dividir. E eram pessoas buscando briga e nós ficamos na nossa, a polícia colocou-se lá sabiamente, mas foi para não ter problema. Muito pelo contrário, tá? Intervencionista não segrega ninguém, chama a todos, né? Chama a todos e não arruma briga. Não arruma briga, a gente aceita todo mundo. Agora, eles transformaram um ato popular num showmício. Começaram a fazer festinha, não sei o que, festinha a toda altura. Quando eu falava no microfone, conseguia toda altura, é uma coisa normal. Só um momento, por favor. Eu acho que tem alguém com algum som ligado aí. Eu queria pedir para desligar ou o celular. Só um minutinho. A nossa transmissão está ruim, inclusive vocês me desculpem que a minha transmissão aqui caiu 2 vezes, eu tive que sair e voltar, perdi parte da conversa. Ok. Voltando aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte, o comunista, ele trabalha a médio e longo prazo, eles fazem um planejamento muito grande. Então eles criam líderes populares, falsos de direita, né, que estão à nossa frente, no Facebook, artistas, não sei o quê, tem pessoas que nos acompanham o tempo todo, estão ali o tempo todo, mas são líderes que são plantados à média do Estado. E tem 5 deles, Antônio Gramsci, ele fala sobre isso. Marx também fala sobre isso. Tem um fugitivo da KGB que deu aula sobre isso e que é utilizado muito tempo no Exército também, essas aulas dele. O comunista faz, ele planeja a médio prazo como colocar jovens para serem padres, colocar jovens em academias militares, colocar jovens artistas para participar de movimentos.
direita para serem líderes de direita. Tá? E na hora X, na hora H, eles desmoralizam o movimento nosso de direita. Se vocês olharem, tem atitudes muito estranhas de pessoas muito famosas, que sempre foram pró-intervenção. Aí, no último momento, fala, não, tem não sei o quê, deixa disso, larga disso. O porquê? A intervenção constitucional, ela é o maior movimento no país, vocês não tenham dúvida disso. Vocês não tenham dúvida disso. É o maior movimento do país. No dia que o Exército for para as ruas falar, tomamos esse negócio porque está uma zona, todo mundo vai bater palma. Mas a Dilma, que foi eleita, ela não tem coragem nem de botar o pé na rua. Então, quero que vocês entendam muito bem isso. O comunismo, ele toma um país através de minorias que usam a mídia e a máquina pública para enganar o povo. Então, é muito mais popular para o povo brasileiro a tropa na rua do que a Dilma na rua. Quem é paulista, carioca, mineiro, em várias cidades do Nordeste, sabe que se a Dilma pisar lá, enfim, vai ser vaiada. Então, esses falsos líderes, eles são planejados durante o tempo. Então, quando a Dilma fala na TV, a população está apoiando o golpe militar, isso é desinformação. Ninguém aqui está falando em golpe militar, que nunca teve no Brasil. Estão falando em intervenção constitucional. E vejam bem a população. No caso, o que poderia fortalecer mais o movimento agora? Porque o que aconteceu nessa última semana que é muito importante que as pessoas saibam para que seja tomada uma decisão? Olha, vocês viram que o movimento da intervenção, eles usam da inteligência do mesmo estilo da inteligência militar. Eles conseguem contar o que nós fazemos. Então, se eu coloco um post e ele te notifica por não sei quanto... Vou pedir para o senhor falar um pouquinho mais perto do microfone do seu notebook, que está falhando. O que eles fazem? Eles utilizam uma inteligência do mesmo tipo da inteligência militar. Eles fazem por contagem. Tá? Então, se eu coloco um post na internet, ele é muito comentado e compartilhado, essa ideia de compartilhamento e de comentários, eles contam como quantidade de pessoas de direita que estão interessadas. Então, como isso se multiplicou muito pelos direitistas que colocam seus posts e seus vídeos, significa que muito mais pessoas estão interessadas no que nós estamos fazendo. Então, uma manifestação de esquerda com 1.000 pessoas e uma manifestação de direita com 1.000 pessoas, qual é a diferença entre um e outro? A manifestação de esquerda no Brasil com 1.000 pessoas significa que você deve ter aí algumas dezenas de ônibus de R$50 para cada um e de pacotinho de comida para cada um, para essas pessoas irem lá. Mas você conseguir 1.000 pessoas de direita, significa que isso você pode multiplicar por centenas ou milhares e dividir por 2. É mais ou menos assim. Se tem 500 pessoas de direita, elas representam 250.000 pessoas. Porque as pessoas de direita no país são as que trabalham e pagam imposto. Quem está recebendo Bolsa Família ou é político, não paga imposto de renda. Eu não sei se eu fui claro. Então, essas pessoas, elas não estão interessadas na política do país. Elas estão recebendo programas sociais e tudo mais. Elas estão desinformadas. Não porque elas queiram, mas é porque o Estado, o governo, não quer que elas sejam tão informadas. Então, o nosso movimento cresceu tanto que a desinformação teve participação de candidato a presidente, Aécio Neves, vários cantores, políticos e tudo mais. Essas pessoas estão desinformando o povo, porque o dia 6 foi protocolado
pela direita, um movimento intervencionista. Isso preocupou tanto ele, preocupou tanto, a contagem no Facebook, nas mídias sociais foi tão alta que eles olharam, pô, nós vamos perder. Então, eles estão fazendo tudo para desmoralizar. Então, você veja bem, a urna, ela é impossível ser auditada. O impeachment, que é uma coisa que nunca aconteceu, significa que eles vão permanecer no poder. Eles vão permanecer no poder. Se alguém for preso por impeachment, vai acontecer o seguinte, vai passar uns meses no espada papuda perdendo peso, que foi o que aconteceu com o Zé Disseu. Depois ele volta para a casa dele e vai gastar o dinheiro que ele desviou. Não foi assim que aconteceu? Então é assim que acontece. Então, mas ninguém sai do poder, eles continuam no poder. A intervenção, sim, sai todo mundo, partido de política, é promovida uma auditoria, que é o que todo órgão público deveria sofrer, uma auditoria e ver quem é quem. Quem não roubou, volta. Coisa simples. Toda obra do Exército, a gente devolve dinheiro e acaba antes do tempo. Porque nós não estamos interessados em desviar, nós queremos trabalhar e entregar a obra com qualidade. Quem não está sob auditoria, porque nós sofremos auditoria antes, durante e depois da obra. Durante 5 anos. Assim funciona. No governo, não. As pessoas não estão interessadas em trabalhar, estão interessadas em quanto. Quanto que eu vou ganhar? Então é tanto 10% para tanta gente que não sobra 10% para fazer a obra. Então o impeachment, ele só incomoda os políticos, não incomoda o povo. Não muda nada para o cidadão. Não muda nada. O Brasil não vai acontecer nada se acontecer uma intervenção. No impeachment, sim, continua tudo a mesma coisa, roubalheira, de todo mundo poder, gastando milhões e destruindo o nosso país. Mas na intervenção, não. Só preocupa, só incomoda a eles. Se vocês olharem os vídeos de um dia depois da Tailândia, da Islândia e do Egito, todo mundo estava em festa. O país estava em festa. Porque os ladrões foram embora. Simples assim. E no caso de uma intervenção constitucional, quanto tempo o senhor acha que leva para que as pessoas voltem a ter uma vida normal? Olha, só o fato de você saber para onde está indo o seu dinheiro, no outro dia já é uma coisa, é um sentimento, né, de dignidade, de justiça no peito muito grande. E foi o pessoal que estava na Tailândia, eles disseram para mim, o outro dia você ouvia passarinho cantar. Eu vi também vários relatos. Então, as pessoas disseram, pô, isso aí por quê? Eu quero que vocês entendam o seguinte. A violência no país, a injustiça, a polícia que não funciona, tudo isso é provocado por eles para que a gente passe muito tempo discutindo sobre isso e não preste atenção que quem está roubando são eles. Aí o que eles fazem? Chama-se a espiral de silêncio. Eles lançam propaganda na TV o tempo todo falando militar é ruim, militar isso, que militar aquilo, para que as pessoas tenham vergonha de dizer, porra, eu tenho certeza que melhor o militar, mas tanto fala na TV, eu não vou fazer isso. É a mesma coisa a propaganda de uma marca de refrigerante muito famosa. Quem não tomar essa marca de refrigerante não está no meio da galera. Então eles obrigam tanto a gente a tomar esse refrigerante que as pessoas esquecem que nesse refrigerante quase a metade dele é açúcar. Faz um mal tremendo, mas mostra na TV o tempo todo. É bom, é bom, é bom, é o refrigerante mais rico do mundo. Né? Então, aí fala que ditadura, torturaram, mataram, ora, 21 anos, foram 339 pessoas, tendo 219 comunistas e 120 vítimas. Um minuto.
Durval. Durval. Só uma pergunta. Fala perto do microfone. João, fala perto do microfone. Durval, está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Ah, tá. A pergunta que eu quero fazer para o Durval é a seguinte: como intervir, como haverá uma intervenção a partir do momento que a maior parte dos poderosos do Exército estão do lado dos corruptos? De que jeito o Exército pode tomar essas decisões? Excelente pergunta. Entendam o seguinte: hoje as Forças Armadas devem proteger as instituições. Pode ter um general comprado? Pode. Nada é impossível. Mas entendam, um general comprado, ele só tem valor administrativo. Ele não tem valor de combate. Exemplo histórico. O segundo exército, que é o exército lá de São Paulo, na época da Revolução de 64, era um dos exércitos mais poderosos do Brasil. O general Cruel, que era o seu comandante, ele era pró-Jango, e o Jango era o presidente comunista. O general Cruel colocou a tropa toda em forma, todos os seus generais e coronéis, todo mundo, vamos para o combate. A tropa toda se organizou, os coronéis, os batalhões, todo mundo em forma, não sei o que. Sim, senhor general, o que o senhor quer? Nós vamos combater ao lado do presidente Jango. O coronel disse, eu não vou não, general. Ah, não vou. Nem o coronel disse, eu não vou, porque ele é comunista. Não vou. As Forças Armadas, o papel legal é defender a pátria, defender seu povo. Nós não vamos defender o presidente comunista. Resultado disso, o general Cruel, ele fugiu para o Uruguai. Então, um general comprado, ele não tem valor militar. Isso enquanto a lei estiver ao nosso lado. Então, se tiver um general comprado, do lado dele e tudo mais, se a população for para a rua, todo mundo, todos os quartéis têm que apoiar. Vocês não pensem que militar é um bicho de 7 cabeças, não. É gente igual a gente, carne da mesma carne, tem filhos igual a gente, tem mãe, pai, vive no nosso meio, vive nos nossos bairros, tem assim, famílias como todos nós, e eles nos representam. As Forças Armadas são pessoas como nós que nos representam, são guerreiros altamente treinados. Por isso, a Dilma foi agora para o Equador, e mais rápido do que se pode imaginar, ela está tentando liberar o espaço aéreo brasileiro para outras Forças Armadas, o território brasileiro para outras Forças Armadas, quer fazer uma academia militar única para toda a América do Sul, para doutrinar os nossos militares, que são os melhores da América do Sul, muito, 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 muito melhor do que qualquer outro oficial da América do Sul. Quando ela conseguir isso e vocês não fizerem nada, é melhor pegar só as coisas, ou então um botezinho para remar, e olha, vocês podem remar para o lado errado e parar em Cuba, que é pior ainda. Pior que é. Ai, meu Deus. É complicada essa situação, viu? É difícil a coisa. É difícil a coisa mesmo, porque essas manifestações aí que estão ocorrendo, que são um ponto importante, chave para a gente mobilizar as pessoas, a gente vai continuar tendo esse ataque, na realidade, né, dos petistas infiltrados para tentar desvirtuar isso. Isso vai continuar acontecendo. Acho que a gente tinha que acabar estudando uma maneira de montar uma estratégia para tentar burlar esse ataque deles às manifestações da conscientização sobre a intervenção, a necessidade da intervenção, né? Porque existiu já há muito tempo essa mídia. A saída para isso, Marconi, é todo mundo pró-intervenção, porque só incomoda a política, não incomoda o povo. Só incomoda a política,
político Durval, quando o que disso, mas o cara, um grande leitor, um grande escritor, que está contra a intervenção, tem alguma coisa errada. Pode estar sendo comprado. A intervenção é própria. O detalhe, sim, o detalhe é o seguinte, é que, é como tu mesmo falaste, eles já usaram a mídia ao longo dos anos que eles estiveram no poder para, de uma certa forma, destruir a imagem do militar. Eles não vão conseguir isso 100%, mas minimizar isso aí, a força do militar. Então, esse momento de a gente pedir a intervenção, na realidade, como eu falei, a maior parte do povo não está esclarecido sobre a gravidade. Nós sabemos isso, eu sou a favor da intervenção. A minha preocupação justamente é de como a gente vai colocar isso e atrair o máximo de pessoas e conscientizar essas pessoas para que elas saibam, como nós sabemos, da necessidade dessa intervenção militar, que é a única coisa que vai resolver. Eu sei disso também. Então, a minha preocupação não estou contrário à ideia, eu sei que o impeachment não resolve, nós sabemos, tá? Mas eu acho que a gente tem que ir para a rua e fazer barulho, juntar a multidão. Talvez tenha sido mal interpretado no que eu falei sobre acolher artistas ou políticos, isso num ponto estratégico meu, de que a gente engrosse essa massa, tá? E aos pouquinhos a gente vai colocando essa ideia da intervenção, não deixando nunca de colocando ela no meio desse povo que está lá trabalhando, que está lá se manifestando, mas não de uma forma impositiva, entendeu? Esse é o detalhe, a gente não pode ser muito impositivo em jogar essa ideia para a massa, para o povo. A gente tem que fazer com que os que estão contra nós, que estão tentando manipular essa situação, eles aceitem a ideia de intervenção, com os cartazes e tudo, mas a gente não promova essa desunião. A gente entre lá dentro e faça isso de uma forma mais atenuada, momentaneamente, para que a gente consiga engrossar essa massa de manifestação. É isso que eu estou falando, Marconi. A gente não promove desunião em lugar nenhum. A gente não ataca quem é pró-intervenção, quem é impeachment, quem é... Claro. Então, eu até entendo. Colocam a mídia para ter que dizer, tá vendo, eles são... Não, a gente não ataca ninguém. Quem esteve lá no MASP, quem esteve no Rio de Janeiro, quem esteve no Sul, sabe disso. A gente não ataca ninguém, a gente aceita todo mundo. Mas eles colocam um repórter do lado, colocam uma pessoa para brigar e fala, tá vendo? Intervencionista. Aí fala só o que o Lobão fala. Não, intervencionista é isso, aquilo. Não, mas tem... desculpe interromper, Durval, mas tem um pessoal aí que está se passando por intervencionista e, na realidade, o que eles estão querendo mesmo é tumultuar. Não são intervencionistas de verdade, de fato. Isso. Isso aí. Essa é a preocupação. Eles estão realmente fazendo isso. Eu só vejo isso na internet. Na rua, eu não vi ainda. Tem um camarada aí que parece que não é intervencionista e ele está se passando por intervencionista para tumultuar. Cláudia. E ele está justamente indo nessas manifestações também para criar problema. Só uma parte. Foi relatado por pessoas agora que acompanharam de perto, tá, essa última manifestação, e me relataram isso aí, que tinham intervencionistas lá extremamente radicais, o que nós não somos, vocês não são, o Durval não é, a gente quer esclarecer o povo, o que o Durval fala está correto, mas a gente tem que desenvolver uma estratégia para lidar com essa situação. Eu acho que o ideal é todo mundo se unir na mesma avenida e cada um em blocos, talvez, cada um com a sua ideia, mas todos juntos, entendeu? No carnaval Cláudia, todo mundo faz isso. Cláudia, só uma parte. É o seguinte, que eu gostaria até de dizer com o Marconi, o próprio Durval, ele participou e ele viu os acontecimentos lá, a gente estava desde o início. Para vocês terem uma ideia dos acontecimentos, a 1h30 que estava marcado para os intervencionistas começarem os atos, por exemplo, apareceu simplesmente um trio elétrico gigante, monstro, do pessoal
da Secretaria, por exemplo, Da Prefeitura de São da Paulo. Prefeitura de São Paulo, inclusive dos deficientes físicos, né? E foi uma loucura, porque, na verdade, o que estava aparecendo ali, que eles queriam que a gente arrumasse uma encrenca para eles fotografarem e depois colocarem e falar, ó, tá vendo? Os intervencionistas batem até, obrigam até com pessoas deficientes. Isso é uma loucura, quando nada disso aconteceu, ao contrário. Sabe, ao contrário, foi uma coisa muito tranquila, esperamos eles terminarem todo o evento deles, olha só, era para começar 1h30, ficaram até às 15 horas, por quê? Porque às 15 horas iria também começar o movimento do pessoal do Vem Pra Rua. Só que quem é o pessoal do Vem Pra Rua? PSDB, PT, o Solidariedade, o PCdoB, o PTB, quer dizer, entenda bem. Então, na verdade, o que ocorreu ali foi o seguinte, aí começavam a dizer o seguinte, pessoal, nós não somos a favor da intervenção, hein? Olha, não tem nada a ver com intervenção, achando que iriam, por exemplo, com aquilo, denigrir o nosso movimento. É que a realidade é a seguinte, eles não têm interesse na intervenção. Eles têm interesse no impeachment, Cláudia, que vai trocar 6 por meia dúzia. Cláudia, mas independente... mas nem no impeachment eles não querem, não, porque a Dilma não vai largar assim, não. Mas espera um pouquinho. Porque eu encaro que... Para finalizar é o seguinte, então o que ocorre, o que nós percebemos ali, na verdade, foi uma coisa assim, grotesca da parte deles, com relação a nós, mesmo porque o que ocorreu? Quando eles saíram com o carro de som deles, por exemplo, que eles foram para frente, achando que nós íamos ficar sem ninguém, ao contrário, ficaram mais de 2.000 pessoas lá conosco e foi assim uma coisa que eles não poderiam imaginar que acontecesse. Quando no dia 15 quase encurralaram a gente lá, que na verdade quase encurralaram lá, queriam até criar problema pra gente com relação ao Lobão, que os intervencionistas saiam e assim por diante. Quer dizer, foi uma loucura. Eu acho que isso sim denigre a imagem não nossa, deles. Porque o que eles estão tentando fazer é o contrário do que nós estamos fazendo. Nós estamos pregando o quê? Cometer intervenção constitucional e que nós estamos amparados pela própria legislação. Agora eles dizerem lá que não, espera um pouquinho, que não tem nada ainda contra o governo federal para pedir um impeachment ou para pedir uma intervenção, para pedir o que é que seja, qualquer coisa que seja, quando tiver, eles vão pedir, eles vão se mobilizar. Isso é loucura, isso daí é para o quê? Para amenizar o movimento intervencionista que está crescendo muito. E como o Duval mesmo falou, hoje talvez seja um movimento na internet, nas redes sociais, que mais cresce e que todo mundo está apoiando. Nós estamos agora no momento com 100 espectadores. Eu acredito que desses 100 espectadores, uma boa parte serão multiplicadores. É importante que se fale mais sobre o assunto, se discuta mais sobre esse assunto em hangouts desse tipo, para que as pessoas tomem as suas próprias conclusões, tirem suas próprias conclusões e façam adesão ao movimento, porque o Senado está comprado. Nós vimos senadores praticamente se humilhando na votação da PLN 36, pedindo para deixar o povo fazer parte das discussões. E você viu que não foram atendidos, quer dizer, eles estão sem poder, eles estão sem argumento nenhum diante da alta cúpula do governo. Então está difícil. Eu acho que só vai restar mesmo para o povo brasileiro uma intervenção constitucional militar para colocar a casa em ordem. Tem que zerar tudo e começar do zero. E isso é democracia. Entenda bem, isso é execução da democracia em seu pleno conceito. O povo está demitindo os seus administradores por incompetência. Eles são incompetentes, bandidos, irresponsáveis e não têm nenhum compromisso com o nosso país. Quem é comunista ou quem aceita a doutrina, ele não tem família, ele não tem religião, ele não tem país. Então, o Foro de São Paulo, ele precisa do Brasil para se sustentar, principalmente dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, e alguns outros estados industriais.
as riquezas do nosso país, se vocês olharem, estão sendo sangradas desde FHC até hoje para sustentar países como esse que não têm condições de se sustentarem sozinhos, entendeu? Quando o governo cair no Brasil, quando o governo cair aqui no Brasil, todo o Foro de São Paulo, todo o comunismo da América do Sul acaba. Gente, a situação é complicada, viu? A situação é bem delicada mesmo. Eu acho que quem está aqui junto com a gente assistindo esse hangout deve refletir e começar a pensar sobre essa possibilidade, porque é muito séria a questão. Quer ver, Cláudia, tão séria, como já disse antes o Durval. Eles estão tentando acelerar todo o processo. Esse desespero de criar o Unasul, isso é um desespero, porque realmente você deve estar com dois canais abertos, está dando dificuldade na sua voz. Não tem. Então alguém aí. Não. Agora parou de ecoar? Parou? Parou. Tá, então, como eu estava falando, eles estão tentando acelerar o processo, porque eles sabem que os intervencionistas, eles são independentes, né, partidários, eles sabem que somos patriotas, que somos pais de família, então eles sabem que a gente tem muita determinação, isso põe medo neles, põe medo. E agora o que acontece? Eles veem que isso pode criar, porque, na verdade, o que vai acontecer é uma intervenção constitucional civil-militar, porque, na verdade, o início do processo vem pelos civis, por nós, não? Então, isso assusta eles, porque eu vi toda a reportagem da Tailândia, pelo canal de Portugal, tá? Porque aqui eles não mostraram para nós o que aconteceu, então o canal de Portugal ele mostrou a verdade. O povo se reuniu e fechou o Congresso. Ele fechou o Congresso, eles acamparam lá, eles dormiram lá. E o Exército veio e apoiou e fechou até as redes de TV, entende? Porque o Exército viu que o povo não queria mais aquilo e apoiou. E foi muito bonito, foi emocionante mesmo o que aconteceu. O amor daquela gente, o amor daquele povo pelo país deles. Porque nós sabemos os riscos que a gente corre. Só que a gente não tem outra saída. Eu prefiro 1000 vezes uma intervenção militar do que continuar com isso e deixar o comunismo tomar conta. O comunismo, ele matou muita gente. Muitas pessoas têm que ter consciência disso. E eu penso também que a gente não pode ficar só na internet. Por exemplo, aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, a Dileta está preparando material, eu preparei material, estamos indo nas comunidades, no ponto de ônibus, no terminal urbano, distribuir panfletos, explicando o que está acontecendo, falando do Fórum de São Paulo, que é perigosíssimo, falando do Plano Nacional de Direitos Humanos, que quase ninguém fala nisso, mas está ali, a implantação do comunismo está todinha dentro do Plano Nacional de Direitos Humanos. Entende? O fim da propriedade privada, que eles não sabem que vão ter que sentar com o invasor para negociar e já não vai ter mais a reintegração de posse. A questão da destruição da família, tá dentro do Plano Nacional de Direitos Humanos. Está todinho ali, entende? No contexto da destruição da família através da religião. Como a religião reúne e educa as pessoas para o bem, então, o que um pastor, o que um padre fala, para muitos, para a grande maioria dos seguidores, aquilo ali é lei. Então, eles querem acabar com isso. Eles querem acabar com a nossa fé. Querem acabar com a nossa união através da igreja, porque eles sabem do poder da igreja. Contanto que em 64, a igreja também foi atrás dos militares e pediu intervenção. Não foi só a população. Foi a população, foi a igreja, foram os empresários da época, os fazendeiros da época. Eu sei porque minha mãe me conta. Tá? Ela fez as faixas, né, para a intervenção militar na época. Ela tinha 16 anos. Então, dentro da escola, eles faziam tudo isso. Então, foi um movimento que saiu de dentro de casa, que foi para fora, que é o que está acontecendo agora. E a gente tem que
sabe, ser forte para isso e acelerar, porque o nosso tempo está se encurtando também. As pessoas não têm consciência da gravidade dos acontecimentos dos últimos dias, isso de não entrar no Congresso, um mata-leão numa senhora de 79 anos, o professor de história lá, o Alexandre, que levou não sei quantos choques lá, que caiu no chão, aquele menino. O que é isso? Entende? Eu acho que já deu, é muita coisa a mídia. Isso já poderia ter estourado de uma forma positiva. Mas a mídia está escondendo. Agora nas notícias online, não do Terra, eles colocaram intervenção, já não colocaram como um bicho de 7 cabeças. Haviam pessoas pedindo impeachment e também intervenção, entendeu? A única pessoa que eu vi que se manifestou através do Twitter negativamente em relação à intervenção foi o Lobão, o de sempre, entendeu? Mas o que eu vejo é que quando a mídia já deixa de colocar a intervenção como bicho de 7 cabeças, isso acalma o pessoal e já deixa o pessoal pensar na possibilidade de que é uma coisa positiva, e realmente é positiva e é a única saída que nós temos. Nós sabemos, está todo aparelhado, mas tudo. Eu tive conversando com um promotor, com um procurador da República, e eles falaram, eles estão com medo. Os que estão de bem ainda estão com medo. Estou com medo desse aparelhamento, estou com medo desse cerco que está se fechando, entende? E as pessoas parecem que estão anestesiadas ainda, e nós temos que, com a nossa emoção, com a nossa valentia, com a nossa coragem, ir atrás e buscar esse pessoal, abrir os olhos deles, porque nós sabemos do perigo que tem o que está acontecendo. Só uma parte, mais uma partezinha. Tati, foi engraçado, o Durval o próprio Marconi também, as pessoas que estavam na passeata do dia, agora, no dia 6, na Paulista, que quando nós fizemos a volta, que nós continuamos voltando pela Paulista para descer a Brigadeiro, as pessoas que estavam na volta, por exemplo, e que acompanhavam nas calçadas, por exemplo, os carros passando, buzinando e interagindo com a gente. Se realmente fosse um movimento que estivesse em desacordo com a população, ou que fosse o que realmente a mídia quer pregar, e os anti-intervencionistas querem pregar, nós teriam jogado até pedra dos prédios com a gente, para dizer que não tivemos nenhuma pessoa que estava contra. Uma pessoa apareceu na janela do prédio com uma bandeira do PT. Uma. No trajeto inteiro até o QG, até o batalhão do Exército, lá no Ibirapuera. Quer dizer, então, e outra coisa, e as pessoas começaram descendo, inclusive também, quando estávamos descendo a Brigadeiro de Antônio, as pessoas entraram, engrossando realmente a passeata. Quer dizer, então, eu acho que não é bem como a própria mídia, que não quer divulgar, e algumas pessoas contrárias à intervenção, e os próprios políticos, aqueles que não interessam realmente, que vão para a cadeia, que não interessam a intervenção militar. Agora, eu deixo agora a palavra para o pessoal para realmente dizer o quê. Agora, tem muita gente que tem medo também de assumir uma posição, entendeu, de intervencionista, por causa desse preconceito, dessa coisa que foi gerada durante todos esses anos, tá, de que eles, eu não sei, até hoje não entendo, como educadora, eu não entendo também a postura do Exército, que deixou a esquerda manchar durante todos esses anos o papel deles. Gente, então a história é mal contada, e agora você tem o trabalho, tá, de você limpar a história, entendeu? Você tem que limpar a história, você tem que mostrar o que está acontecendo para o pessoal, sabe? É como se tivesse, reeducar uma pessoa, entende? E no meio de tanta coisa mediática, no meio de tanta, como foi falado antes, que a esquerda usa, e os outros políticos, eles usam muito imagem de artista, imagem disso, daquilo, para chamar o povo. Nós, os intervencionistas, não estamos chamando com isso, a gente está chamando pelo coração, pela consciência, pela razão, entendeu? Então, é um trabalho mais duro nosso, porque o nosso não é moda, não, o nosso é conscientizar o pessoal
entender? Do que está acontecendo, mostrar a realidade do país. E isso é meio complicado no mundo que a gente está vivendo, que é tão cheio de futilidade, sabe? E o brasileiro, ele nunca foi... o que o pessoal fala? Ai, política, eu não gosto de falar política. Gente, sabe, isso já foi uma coisa que já foi sempre incutida na cabeça da população. Para quê? Justamente com esse objetivo, para as pessoas não prestarem atenção no que está acontecendo, e eles pintam e bordam lá em cima, que é o que aconteceu nesses últimos 12 anos. Eles fizeram de tudo, porque o povo é um povo analfabeto politicamente, entende? E agora, o ponto positivo da situação é que está acontecendo um despertar, e com a internet o pessoal liga no Senado, manda e-mail para os senadores, para os deputados, mete pressão neles, e a gente vê que dá resultado. Dá resultado, as coisas mudam. Entende? Mas 80% dos nossos políticos são corruptos, entende? É um absurdo isso. E eu vejo que a única saída realmente também é a intervenção militar. É pegar, fechar a casa e fazer faxina. Ninguém entra, ninguém sai. Vamos limpar tudo agora e botar depois a casa em ordem de novo. Porque falando vulgarmente é assim. Bota todo mundo para fora, eu vou fazer faxina. E colocar a coisa em ordem, porque não tem mais, não tem. É muito dinheiro saindo do país, é o marxismo nas escolas, sabe? É a desmoralização da nossa polícia militar. O pessoal não tem ideia do que eles estão fazendo, entende? E eu acho que isso nós temos que mudar o mais rápido possível, porque o golpe, na verdade, já foi dado, o golpe deles, com o decreto 8.243, que foi assinado durante a Copa. Eu fiquei com tanta raiva, sabe? Eu peguei uma raiva do futebol, eu nem vi a Copa mais, porque eu vi que foi o decreto que foi assinado durante a Copa. Fiquei com ódio. Deixa eu colocar algumas coisas aqui, para que vocês tenham que lembrar do seguinte. Pode falar, Durval. No caso, a nossa querida e maldita PNDH 3, que foi assinada no governo Lula. Tem a PNDH 1 e 2, que foi assinada pelo FHC, tá? A PNDH 3 ela já está valendo e é a mãe do decreto 8243, nada mais é do que um filho. Eu quero passar para todo mundo o seguinte: você que é cidadão, vá na sua igreja, vá no seu padre, no seu pastor, quem quer que seja, e fale, ó, vamos para as ruas protestar. Se o seu pastor falar não, ou se o seu padre falar não, alguma coisa errada tem. Você não precisa nem do seu pastor, nem do seu padre, nem do roqueiro, nem de um político, nem de ninguém famoso. Vá para as ruas, se movimente, chame todo mundo, porque o Brasil é seu. Não é de um artista, não é político, não é de ninguém. Depois a gente corrige a Constituição e faz tudo de novo. Melhor ainda. Hoje nós estamos... A gente não consegue prender um senador, um deputado, não consegue prender ninguém. Hoje Caiu? nós... Não estou escutando, Cláudia. A ligação caiu? Cláudia, está escutando? Não, eu não estou escutando a Cláudia também, não. Agora, não estou escutando a Cláudia, não. Só uma curiosidade, o engraçado, Durval, é o seguinte, para Tati. Sabe aquela coisa, bem no popular mesmo, está mais ou menos assim, o problema da intervenção está mais ou menos assim. Sabe aquela garota maravilhosa, aquela mulher linda e maravilhosa, e aquele rapaz feio, feinho, fica lá que nenhuma mulher quer? Está mais ou menos assim, o dia que essa mulher maravilhosa aceitar esse cara feio, aí toda mulher vai querer ele. Mais ou menos assim, sabe? Então, bem no popular. Então a intervenção está mais ou menos assim. É aquela música que ninguém gosta enquanto alguém que tenha, como é que diz assim, que tenha condições, no caso, por exemplo, de dizer, olha, eu gosto, sabe? Aí vira moda. Então parece que o povo brasileiro é muito modista. Ele não vai, ele vai muito pelo modismo. Mário, o nome técnico disso é espiral do silêncio. É o que usa muito a mídia moderna, ou para se vender alguma coisa, ou nesse caso o governo usa contra a intervenção para o povo não descobrir que esta é a única saída que é democrática para o povo.
É justamente isso, a intervenção, que só prejudica aqueles ali. O povo não, ninguém vai interferir em nada na nossa vida, o dinheiro, o pagamento vai estar todo mundo na conta, mas o ano que vem não, o ano que vem, como eles quebraram o caixa, eles vão cortar salários de todo mundo, de funcionalismo público federal, depois estadual e municipal por causa dos repasses e dos programas sociais também. Isso é verdade, já está atingindo, porque, por exemplo, aqui em Santa Catarina, as penitenciárias, o pessoal da DIAP já faz 4 meses que não recebe o repasse do governo, entendeu? Aí já está começando, está cortando. E agora anunciaram que São Paulo, olha só, São Paulo vai dar Bolsa Família para estrangeiro. Gente, estamos quebrados, eles vão dar Bolsa Família ainda para o estrangeiro. Mas o pior não é isso daí. O pior é que na sexta-feira foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa também. Verdade. Foi aprovado uma lei estadual igualzinha a 8.243, semelhante a 8.243. Aqui pela Assembleia Legislativa, onde é administrado pelo PSDB. Quer dizer, agora me pergunto eu, quando dizem que aí sobe o Serra no caminhão, sobe o próprio Aécio, isso é loucura. O que nós estamos vendo é uma brincadeira, é brincar com a cara do cidadão, com a cara do povo, você entendeu? Então é isso que eu estou dizendo, se as pessoas começarem a se perceber dos detalhes, o que está ocorrendo na verdade, vão perceber que não existe diferença entre partidos. Entenda bem, o que na verdade está ocorrendo é, na verdade, uma manipulação para que aconteça o quê? Para descaracterizar o grande movimento que é o intervencionista. O movimento intervencionista, por quê? Misturando, botando todo mundo na mesma panela, por que fazer no mesmo dia e na mesma hora na Avenida Paulista? Mistura-se, coloca-se todo mundo na mesma panela, e o pessoal que estava indo para a intervenção estava achando que estava entrando no Vamos para a Rua, o Vem para a Rua, o pessoal anunciando o Vem para a Rua como se fosse um movimento que queria ser o mesmo intervencionista. Então, entenda bem, o que eles querem fazer é jogar tudo na mesma panela, fazer uma confusão geral, generalizada, para que ninguém saiba para onde ir. Então, é o que está acontecendo. Enquanto isso, não se aprova, veja bem, a 8.243 em Brasília, mas se aprova no maior estado da federação. Veja bem. Aí fica claro o golpe. Isso é um golpe. Isso fica claro. Não combinado. PSDB, PT, entendeu? O maior estado da federação. É uma máfia que se instalou. É uma máfia. Mas enquanto o pessoal está preocupado eu não sei, eu tenho a impressão que... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, eu tenho a impressão que muita coisa está virando teatro para ganhar tempo, entendeu? Exatamente. É justamente nesse aspecto que eu estava até conversando com o Duval. A gente já conversou a respeito do seguinte: tudo que for feito tem que ser feito para ontem. Por quê? Esse propósito deles é coisa para ontem também. Então é o seguinte, o que eles estão ganhando tempo? Quando eu disse o seguinte, nós não temos o que fazer porque eles estão eleitos, mas entenda bem, 50% do Congresso não foram reeleitos. Porque as matérias que estão sendo votadas a toque de caixa, entenda bem, estão sendo aprovadas por quem? Por esse pessoal que justamente também não foram reeleitos. E são todas as matérias que dizem respeito à inserção do Fórum de São Paulo. Exatamente. Então, veja bem, agora o que eles fizeram? Pegaram no contrapé, não aprovaram 843 no Congresso Nacional, mas aprovaram uma semelhante no maior estado da federação. E aí? Exatamente, 50% do PIB está em São Paulo. Então, eles estão querendo manobrar para destruir o Estado brasileiro de qualquer forma, e o povo tem que acordar. A única saída é o povo ir para as ruas, clamar pelas Forças Armadas, se for o caso, uma grande manifestação, uma grande greve, até as coisas acontecerem da forma como o povo quer, da forma como a lei manda. Eles não estão cumprindo a lei, estão modificando a lei da forma que eles quiserem.
eu não sei que maconha coletiva é essa, o Rivotril que colocaram na nossa água, porque o povo está tão manso. Mas em breve, muito breve, vai ficar terrível a situação do país. Durval, eu queria lembrar um último detalhe antes que termine, e parece que falta pouco tempo também para terminar o hangout, né? Que eu notei uma situação que vem ocorrendo aqui na internet, né? Que a internet é o nosso veículo mais poderoso hoje de organização, isso sem dúvida, é o que nós temos. A imprensa está comprada e isso está em silêncio, não está divulgando justamente o que nós precisamos divulgar, que é esse sentimento da intervenção, que a solução é essa, tá? Então nós temos que usar ao máximo a internet. E eu noto, isso é claro, tá, que existe uma desunião entre nós, os próprios movimentos intervencionistas na internet também estão desunidos. Existem vários grupos, cada grupo puxa para um lado, puxa para outro lado, grupos dentro da internet, do Facebook, que é uma ferramenta muito importante. O Facebook está dentro das famílias, né? É uma ferramenta a ser explorada, porque ela dissemina a informação, e justamente dentro da família, que é o que nós queremos, tá? Dentro das organizações sociais, tá? A gente teria que usar uma estratégia de unir esses grupos todos, que é a nossa proposta, um dos grupos que nós temos lá. Para tu ter uma ideia, eu tenho há mais ou menos aí uns 30 dias, 20 dias, uma petição online na internet pedindo a intervenção, tá? E ela não chegou a 1000 assinaturas até agora. Eu tenho divulgado isso bastante, então isso é uma prova de que os próprios intervencionistas não estão buscando essa união. A gente tem que, acredito que a gente tenha que agir em bloco, canalizar esse potencial nosso, tá? Nem que seja num grupo no Facebook ou no Twitter, reunir todo mundo. Essa é a proposta do nosso grupo lá no Brasileiros da República. Olha só, eu tô há meses conversando com vários líderes de grupos, né? Estou conversando com várias pessoas há um bom tempo já, para unir os grupos, né? E para fazer com que esse diálogo seja cada vez melhor, cada vez maior. Agora, uma coisa que eu falo para quase todo mundo é o seguinte: a assinatura, qualquer que seja, ela não é muito interessante, não. O interessante é povo na rua. Se vocês... Não, com certeza. Não, só uma parte. Com certeza. Com essa assinatura. 500.000 assinaturas para retirar o Renan Calheiros lá do Senado. Foi aceita pelo senador, que eu não me recordo o nome agora, que é um lá de Brasília. Ele fez o H dele lá aparecer, mas não aconteceu nada. E muitas assinaturas, tem muitos sites de assinatura que nada mais é do que fazer cadastro das pessoas. Exatamente. Durval, um detalhe, esse que tu comentasse, essa assinatura, isso aí era um momento político, a gente sabe que isso não funciona mais, o pessoal está comprado realmente, tá? Mas nós estamos falando, por exemplo, essa que a gente criou, essa petição, é de um órgão internacional, a página que hospeda ela é na Espanha, tá? A página espanhola, é um movimento mundial que acolhe esse tipo de ação, tá? Então, essa petição, cada assinatura, ela vai pelo e-mail direto ao Exército, as Forças Armadas, eles recebem lá. Então, eles passam a receber essa informação de que o povo realmente está interessado. Então, isso é um apoio e é um termômetro para eles, não para os políticos. A gente sabe que depende do tipo da página onde está sendo feita essa intervenção, ela é inócua, realmente, essa que tu citasse aí, intervenção, petições políticas, hoje não é a questão. Essa que a gente criou, ela realmente envia direto a assinatura ao Exército, e eles ficam sabendo de tanto número de pessoas que realmente está a favor ou contra a intervenção, ou quem está pedindo. Então, há um diferencial bastante grande, e que a gente tem que esclarecer isso aí, mostrar justamente esse diferencial que tu colocou. Tem petições que realmente são inócuas, mas outras são uma ferramenta muito importante que vão direto ao Exército Brasileiro, tá? Ela tem um link e eles recebem um e-mail lá.
direto na página do Exército. Então são Marconi, ferramentas... precisa divulgar mais isso daí, porque o que está acontecendo? A gente tem divulgado mas muita realmente. gente está com medo de assinar petição, porque muitas pessoas andaram fazendo petições e depois que já tinham determinada quantidade de assinaturas, modificaram o teor da petição. Então, não, mas não é o caso. mundo Então, ficou por com isso medo. que eu criei essa petição, eu estou aqui, estou dando a minha cara, né, me mostrando. Eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Eu não tinha comentado isso antes, eu estou em Santa Catarina agora, estou pertinho aqui de Camboriú, hoje, né, no caso, mas eu sou do Rio Grande do Sul. Então, eu estou me colocando, sair do anonimato, porque eu trabalhei bastante de forma anônima durante o período, para entender o que realmente estava acontecendo. Então, hoje estou dando a cara a tapa aqui, e lá na minha página, no grupo que a gente formou hoje, que tem essa função de reunir os outros grupos, as ferramentas criadas dentro desse nosso grupo, elas permitem isso. Quero que vocês visitem, todos visitem o nosso grupo Brasileiros da República no Facebook. Lá nós temos uma sala de debate, onde a gente pode estar conversando, fazendo o que nós estamos fazendo aqui, tá? Reunindo mais gente lá para dentro e montando as estratégias de como nós vamos fazer as manifestações, como que nós vamos ser mais eficientes nessas manifestações, o que o Brasil é hoje, tá? O Brasil é uma república federativa, nós temos que impedir que o comunismo se instale aqui no Brasil. Tem muita gente hoje no Brasil, por incrível que pareça, e entre os intervencionistas também, que o pessoal fala muito, nós queremos a democracia, mas isso não difere muito do que os socialistas querem também. Eles também falam em democracia. Eles alegam que a Dilma está no poder porque foi colocada pelo povo. Então a gente tem que alegar que a gente tem que defender a república. O Brasil hoje é uma república federativa, é uma forma de governo das mais modernas no mundo inteiro e eficiente. E lá no nosso grupo existe um vídeo que explica isso por uma menina que fez uma palestra num evento internacional contra o populismo, que é o socialismo, tá? Então, vamos tentar nos reunir, de repente focar nesse grupo, que ele está com as ferramentas lá criadas para isso, e a gente ir focando e desenvolvendo essas estratégias e comentando, e nos agrupando, não é, Durval? Temos que nos agrupar. Tá? Isso é uma situação militar, é uma estratégia militar, e o agrupamento é a necessidade de nos agruparmos. Tá? Então é o que eu deixo agora aqui, né? A gente tem que se agrupar, usar a internet como essa ferramenta maior, buscar esse agrupamento. O nosso grupo está lá, criado para isso, tudo que foi feito lá, as ferramentas que estão disponíveis, a petição que está lá dentro. Lá nesse grupo nós temos vídeos diferente dos outros grupos, tá? Que todo mundo posta vídeo aleatoriamente, o nosso não. Eu posto vídeos que vão servir para orientar as pessoas leigas. Uma pessoa leiga vai lá, entra no nosso grupo, ela vai ver uma sequência de vídeos que vão instruí-la do que realmente está acontecendo no Brasil. Tá? Então, eles vão ver isso. E existe uma sala de reunião à parte, que lá nós comentamos, postamos as nossas ideias e falamos e tal. Mas ali, quem entra no grupo, eles vão ver aquela sequência de vídeos que para nós já é conhecida, mas é o Lula falando, né, é o presidente do PT falando, é o presidente da Venezuela falando, que são vídeos conhecidos, mas impactantes, mas as pessoas veem num formato, numa sequência, que elas vão entender o que está acontecendo no Brasil. Então, a nossa página, esse grupo, ele é instrutivo, e ele tem essa função de reunir, de agrupar, nos agrupar, os intervencionistas, né, que somos. Marconi, Cláudia, só uma parte, só para dizer, complementando até mesmo o que eu estava dizendo, existem vários grupos, acho que hoje uma centena de grupos, por exemplo, formados, por exemplo, nas redes sociais, e na qual a gente coloca, por exemplo, eu estava sempre sugerindo às pessoas que colocassem o seguinte, não colocar só na página dele os vídeos, mas ao contrário, os vídeos que ele tem, por exemplo, que ele divulgue nas outras páginas também, que são frequentadas por outras pessoas. Isso, eu acho que é justamente você disseminar justamente essas informações, você passar essas informações, e vou deixar uma coisa bem clara aqui da seguinte maneira. Todas aquelas pessoas dentro dos seus segmentos, veja bem, independente de serem advogados, de serem professores, por causa da jornalistas, de serem militares, músicos, artistas e assim por diante, trabalhadores,
que os seus próprios segmentos comecem realmente a divulgar essas informações que nós estamos discutindo agora. Porque isso é muito importante pela relação até mesmo que a gente tem muito próxima das pessoas. Isso é importante. Outra coisa, dizer o seguinte, avisar para o pessoal do funk, viu? Avisar o pessoal do funk, ostentação, que canta os cordõezões de ouro e tal, altos carrões, uísque importado, e na verdade interessa muito para os meios sociais, e vai acabar isso aí, viu? O comunismo vai acabar com isso daí, acaba com essa farra do boi. Então, veja bem, então são situações que as pessoas têm que entender no linguajar popular. O comunismo não permite esse tipo de características, por exemplo, como funk ostentação, como forró ostentação, como eu estou dizendo dentro da música. Então, é bom que o pessoal comece a procurar saber, para porque tudo dentro do socialismo, como todo mundo sabe, dizendo o linguajar popular, funciona assim. Eles dão o milho para puxar a galinha, no linguajar popular, e para depois cortar a cabeça da galinha. E é isso que vai acontecer com o povo. Estão dando muito ao povo dentro dos movimentos sociais para depois acabarem com eles, porque não vai existir dinheiro para sustentar. O Brasil vai ter que sustentar a América Latina inteira e o Brasil não vai ter condições de fazer isso. Então entenda bem, já vamos agora sustentar também com Bolsa Família aqui em São Paulo, estrangeiros. Nós não temos dinheiro para sustentar, nós temos a maior favela, quase a maior comunidade do Brasil, chama-se Paraisópolis, que tem a maior deficiência numa série de coisas que nós não temos condições de fazê-los. Se pegar a Zona Leste, existem N comunidades com deficiências gritantes que nós não temos condições de fazê-los. Então, é muito importante que se diga, a gente tem que tomar muito cuidado e explicar no popular, porque tecnicamente as pessoas muito pouco entendem. Então é simplesmente mais ou menos assim. Cuidado que o fuzil pode pegar você. Então cuidado com a história. Aquela história de que o regime militar, o sistema, veja bem, a intervenção, eles com o golpe, entenda bem, entre a intervenção militar e o comunismo, prefiram a intervenção, porque no comunismo vocês vão se dar muito mal. Vocês vão acabar tomando tapa na cara de estrangeiro dentro da sua casa. Mais ou menos assim. Você convida 5 pessoas para vir morar na sua casa e depois vai ficar sem a casa e vai tomar tapa na cara ainda. É mais ou menos assim que vai funcionar o Foro de São Paulo com os países latino-americanos e o Brasil. Nós vamos aceitar tanta gente aqui dentro, nós vamos estar tomando tapa na cara de coronel, de militares estrangeiros dentro da nossa própria casa. Então, se as pessoas estão pensando que eu estou brincando, o Durval pode dizer o restante. Ok, Durval, queria que você desse aí as suas, fizesse seu fechamento, porque nós já estamos com quase 2 horas de hangout, e eu sei que você tem outros compromissos também, então eu queria pedir para você fazer as suas considerações. Eu gostaria de dizer para todos que tudo que nós comentamos aqui são fatos históricos recentes que vão acontecer no Brasil, tá? Então vocês não pensem que isso é fantasia. Tudo que aconteceu aqui no Brasil foi idêntico ao que aconteceu em Cuba e na Venezuela e de muitos anos atrás. São técnicas que são aprimoradas, como uma eleição que não existiu, não teve para a eleição do Brasil, uma eleição que você não consegue conferir, o processo eleitoral todo cheio de vícios. Então, não teve eleições no Brasil. Então, a gente sabe que praticamente parlamentar nenhum você pode garantir que foi ou não está eleito. A situação de violência que vem acontecendo e do programa Bolsa Família faz com que o país não tenha mais geração de impostos. Nós temos 90 milhões de trabalhadores no Brasil. Nós somos 201 milhões de habitantes, 90 milhões de trabalhadores, que é a PE, a população economicamente ativa. Desses 90 milhões, 60% não estão trabalhando, ou estão em regime de bolsa, 50%, ou então não estão trabalhando. Então, o país está numa situação crítica, que em poucos meses vai implodir. E vai aparecer um santo salvador da nação, que deve ser o Lula, então vocês tomem cuidado com isso. E o que o Mário falou é corretíssimo.
na Venezuela, militares cubanos ocupam funções chave. E isso foi feito em todos os outros países, inclusive na Argentina, tem militares cubanos ocupando funções chaves da administração pública e da segurança pública, da forma como ele falou, dando tapa na cara dos nacionais, tá, daqueles países, e para onde está caminhando o Brasil. Então, entendam, nós somos 201 milhões de habitantes, uma minoria está tomando as decisões para destruir o país. Então, essa minoria não quer saber do povo. Eles não querem saber quem é povo. Eles querem o dinheiro, eles querem o poder. Então, é como um presidente da FIFA, que não precisa de jogador e nem de torcedor. Ele precisa dos presidentes dos clubes, que são 20 e poucos. Então, ele tem que comprar esses 20 e poucos. A mesma coisa eles estão fazendo. Então, isso não é democracia. Nós não vivemos numa democracia. Vivemos hoje uma ditadura sangrenta que está exterminando os nossos jovens, né? Então, o exercício da democracia passa pela intervenção constitucional com o uso das Forças Armadas. Ok. Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês, da Tatiana, do Mário, aqui como que é mesmo o seu nome? Marconi, né? E do João também, viu? Muito obrigada. Vamos mantendo contato, vamos fazer outros hangouts falando sobre o assunto. E, gente, vamos nos unir, porque é muito importante que a gente tenha uma união entre todas as pessoas. Eu falo sempre isso, independente aí da ideologia de cada um, porque hoje você pode ter uma ideologia e, de repente, você conversando, discutindo com outras pessoas, você muda. Você tem o direito de mudar e conceber coisas novas e verificar possibilidades novas. Então, eu acho que é legal todo mundo ser ouvido e todo mundo participar e, de repente, aceitar um pouco também do que está sendo dito pelos intervencionistas e procurar as suas maiores explicações, né? Ó, nós estamos com 111 espectadores, o pessoal que está assistindo aqui o nosso Hangout, muito obrigada. Eu espero que vocês que participaram assistindo sejam multiplicadores, passem para outras pessoas, porque é muito importante essa união nesse momento. Tatiane, você quer dizer alguma coisa? Bom, eu quero deixar o recado para o pessoal que está vendo mesmo. Eu quero dizer para vocês que escutaram tudo que foi dito aqui hoje, que passem para as outras pessoas. Pratiquem o seu direito de cidadania. Faça a sua parte, porque nós somos um todo. Tá? Se o país afundar, todo mundo vai afundar. Não tem isso. No comunismo todo mundo perde. Eu fui uma pessoa que eu tive em Cuba, eu tive na Venezuela, eu conheço os dois países e eu vou dizer para vocês, ali é pobreza. Muita pobreza, pobreza extrema. Eles exterminam a classe média. Então, pense nos seus filhos, pense nos seus amigos, familiares, as pessoas que você ama, pense na sua pátria, e faça a sua parte. Eu sou intervencionista, assumo esse papel e digo, se eu tiver que me alistar no exército para pegar uma arma para defender esse país, defender o meu povo, eu faço, não tem problema. Porque eu sei que é o caminho certo, a gente não tem outra saída, é só essa. A única solução é a intervenção. Ok, então, Tatiana, obrigada. Mário, você tem alguma consideração final? Sim, tá me escutando? Sim. Tá. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, como a Tatiana, por exemplo, quero deixar claro, como o próprio Durval, que é o seguinte, que nós estamos numa situação, hoje, vivendo uma situação dramática, as pessoas não estão se dando conta, tá, do que nós estamos vivendo, mesmo porque está sendo mascarada. A maior parte das coisas que estão acontecendo estão sendo mascaradas, entendeu? Por uma falsa situação de tranquilidade no país, quando na verdade não existe essa tranquilidade, tá certo? Então, e dizer também o seguinte, que como a Tatiana, eu acho que pior do que nós vivermos numa situação de desespero, como estamos vivendo, começando a viver, na verdade, eu acho que é a gente viver submisso ao regime militar.
ao regime ditatorial comunista. Então é o seguinte, nós estamos assim numa situação muito ruim. Eu acredito muito ruim, e não vejo, particularmente não vejo nenhuma condição a não ser o intervencionismo hoje, uma intervenção civil-militar hoje no Brasil, constitucional. Não vejo outra forma, eu acho que não tem outra saída no momento. E peço às pessoas, realmente, participem das manifestações, vão às manifestações. O que é importante também é ir para a rua, não é ficarmos somente nas redes sociais, mas sim irmos para as ruas e realmente exigirmos essa mudança, porque senão a coisa vai ficar muito feia. É isso aí, eu gostaria de agradecer e dar um salve aí para os participantes e agradecer a você, Claudinha. Ok, Beijo. obrigada. Obrigada a todos vocês e até a próxima. Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.